Boa noite. De novo, boa noite. Primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar aqui na Jumap, estar aqui na Impacto. Quero agradecer ao Alex pelo convite, dizer que eu tenho muito amor e muito respeito pelo Alex, a Tini. Esses irmãos me impressionam sempre pelo carinho deles, pela mobilização deles, pela seriedade como eles levam o trabalho, e toda a equipe da Jumap. Então é sempre gostoso estar com vocês. Eu estive no primeiro Impacto em 2011, depois eu vim num outro e tenho estado com vocês em encontro de casais. Enfim, a gente está sempre caminhando junto e sou muito abençoado de ver vocês. Já estive naqueles acampamentos lá no Bozano, acampamento de adolescente, de juventude, carnaval. Já passei um carnaval com vocês e eu volto, sempre que eu venho aqui, eu volto inspirado, eu volto animado por ver a disciplina, ver a dedicação de vocês. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite, na primeira noite da Conferência Impacto. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para a banda, agradecer o ministério de vocês, obrigado por nos inspirar com tanta coisa boa que vocês estão fazendo aqui. O Alex me deu um tema para falar sobre igreja relevante, e eu amo falar sobre a igreja, porque eu amo a igreja de Jesus, e amo dedicar a vida, e sonhar, e viver com a igreja. Nós somos igreja e ver para a igreja. E eu fiquei pensando, orando, e eu quero trazer alguma coisa para vocês. Eu quero começar bem do começo, e começar de algo bem simples, para afinar o seu coração. É como se esses dias, eu tenho certeza que Deus já está falando com você. Ele vai falar muito mais ainda, Ele vai aquecer o seu coração. Você não veio aqui à toa, Ele trouxe você para cá, porque Ele quer mexer em você, para continuar mexendo em pessoas em outros lugares através de você. Mas a gente precisa, antes de começar a tocar, a gente precisa chegar e afinar o instrumento. E quando a gente está falando aqui de igreja, a gente precisa entender e olhar o que é a igreja de Jesus. Então, igreja relevante, igreja de Jesus. Nós vamos olhar o livro de Atos. Eu separei 2 textos de Atos para a gente dar uma olhada. Eu costumo dizer que o livro de Atos é o nosso álbum de família. Família porque a igreja primitiva, o livro de Atos é o registro daquela igreja, que é o começo da igreja que somos nós. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, que o Espírito nos dê clareza, que o Espírito nos dê sabedoria e traduza para o seu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Deus, muito obrigado porque a gente está aqui, muito obrigado porque a gente já pôde cantar, derramar o nosso coração, exaltarmos o Senhor e reconhecemos a bondade, a grandeza do Senhor sobre nós. Sabemos como é prazeroso estar na Tua presença. Vem agora, Santo Espírito de Deus, e toca no nosso coração, abre a nossa mente, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir o que o Senhor quer dizer. Não o que eu vou dizer, mas o que o Senhor quer dizer para cada pessoa. Estamos aqui para receber e queremos fazer isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Igreja relevante. Eu quero dizer para você uma coisa: a igreja de Jesus, ela é relevante. Muitas vezes a gente está tentando descobrir um método, a gente está tentando descobrir um caminho. E aí, o que você usa lá? Porque eu quero que a minha igreja fique relevante. A igreja de Jesus é relevante. É só você colocar Jesus na igreja que dá tudo certo. A mensagem de Jesus é relevante e poderosa. Eu quero ler para você Atos 2, 38 a 42. O nascimento da igreja. Qual era a mensagem da igreja e como a igreja vivia. Diz o texto assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram no grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Imagina um grupo como esse se convertendo uma noite na sua igreja. Um grupo desse tamanho, oh glória! Foi isso que aconteceu naquele dia, com uma mensagem muito simples: arrependam-se.
creiam, rendam-se, entreguem, olhem para Jesus. A mensagem era o Evangelho. Irmãos, eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre a igreja. A primeira delas é que a igreja de Jesus já foi definida em Atos. Eu sei que você está aqui porque você espera coisas novas na sua igreja. Eu sei que você está aqui porque você deseja viver algo novo. Hoje é muito... Deus está fazendo novo. Deus faz novas as coisas todos os dias. Mas o modelo de igreja, o jeito de ser igreja já foi definido. Eu costumo dizer que a roda já foi definida. A gente não precisa inventar a roda. A gente só precisa botar a roda para girar. A igreja de Jesus é muito simples. É pregar sobre Jesus, é falar sobre Jesus, é deixar que o Espírito Santo trabalhe, depois a gente vive como irmãos e está tudo certo, e espera Ele voltar ou a gente ir se encontrar com Ele. Essa é a igreja de Jesus. Quando eu olho para o Brasil e falo a igreja brasileira, tem outra coisa que eu também quero trazer como pensamento inicial para vocês. O Brasil não precisa de mais igrejas. Tem uma igreja institucional em cada esquina. Tem uma igreja, tem um monte de igreja franquia no Brasil. O Brasil não precisa mais de igrejas. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você, o Brasil precisa muito de igrejas. O Brasil precisa de igrejas de Jesus. Igrejas que falem de Jesus. Igrejas que preguem sobre Jesus. Igrejas que realmente seja formada por discípulos e seguidores de Jesus. Amém, irmãos? Não precisamos de igrejas religiosas, mas precisamos de igrejas de Jesus. É muito interessante que nós, essa geração, e aí eu falo nós, essa geração, a minha geração, tem gente super jovem aqui. Eu tenho 54, modelo 59. A nossa geração tem um privilégio de liderar, um privilégio de construir, um privilégio de sonhar. Muitos terão o privilégio de plantar outras igrejas. Nós temos o privilégio de participar, eu chamo de o grande finale da redenção da humanidade. A visão que eu tenho da igreja hoje é o seguinte, o mundo está difícil e tal. Gente, é só você pensar o seguinte, não é governo A, governo B, é o mundo, o cerco vai apertar. E a igreja de Jesus tem um papel fundamental no fim do mundo. Como é que eu vejo? Quando eu olho para a África, a Ásia, ela já são religiões minimalistas, são muçulmanos e ali vem. A Europa tem muito muçulmano hoje, tem mais muçulmano do que europeu na Europa. A África nem se fala, então o cerco vem apertando. Quando a gente chega aqui nas Américas, América do Norte, os Estados Unidos, que é uma nação protestante, tem um presidente que ele é meio estranho, mas tem uma vice-presidente comunista. Quando você chega na América Central, tem os governos ditadores. Quando a gente chega na América do Sul, ela está ficando toda vermelha. O mundo está apertando. E quem é que está no meio disso? Os cristãos. Então, irmãos, eu tenho uma boa notícia que Jesus vai voltar, nós vamos subir com Ele, mas enquanto isso não acontece, nós vamos passar aperto aqui ainda. Não tem uma mensagem otimista, não, vai passar, vai ficar tudo bom. Não, a igreja de Jesus, ela está no meio da confusão. Só que nós estamos aqui por uma responsabilidade, nós temos o privilégio de participar desse grande finale da humanidade, mas nós ainda estamos aqui porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus nos tem para a sua missão, na verdade Deus nos tem para a sua missão. Deus tem um trabalho específico para cada um de nós, sabe para quê? Para amenizar o sofrimento das pessoas, para levar Jesus para a vida das pessoas, para que a história das pessoas possam ser redimidas. Para que a vida de uma pessoa seja redimida, ela experimente uma graça sobrenatural e possa voltar ao plano original. É para isso que a gente está aqui ainda. A pandemia me provocou muitas reflexões. E eu disse, puxa, 600 mil pessoas no Brasil, 700 mil pessoas, é muito triste, é muita gente que foi embora. Talvez você tenha perdido pessoas na sua família. Na nossa igreja, só na nossa igreja, nós perdemos 150 pessoas durante o tempo de pandemia. Em um dia faleceram 10 pessoas. E eu falo assim, Deus, por que nós ainda estamos aqui? E a única, se o céu é tão bom, por que o Senhor não levou a gente também? E eu tenho entendido de Deus que nós ainda estamos aqui porque nós estamos para reduzir o sofrimento na vida das pessoas. Nós estamos aqui para anunciar Jesus. Então, irmãos, acordem.
Igreja, acordem, a gente está aqui para uma missão muito específica, que é a missão de Deus, resgatar e cuidar e amar o homem que Ele criou. Qual que é a realidade da igreja brasileira? Eu falo que a igreja brasileira, num geral, ela está pedindo socorro, e ela é tão diversificada, ela é tão mistificada, mas diversificada e confusa, muitas vezes. A gente tem um histórico de divisões na teologia, na doutrina, na maçonaria, eclesiologia. Essa aqui tem o Espírito Santo, aquela não tem, aqui é uma pirâmide, lá não é, aqui tem um apóstolo, ali tem um pastor, enfim, divisões. As denominações, elas criaram bolhas de relacionamento. Então, eu sou da denominação A, eu não misturo com a denominação B. Nós somos batistas, chamamos os presbiterianos de primos. Os presbiterianos chamam os batistas de primos. E, na verdade, nós somos comprados pelo mesmo sangue. A gente é filho do mesmo pai, mas a gente tem as piadas e as divisões. O neopentecostalismo, ele acentua essas divisões. Então, surgem os apóstolos, e eles vão criando seus impérios e é uma coisa assim estranha, parece que é um negócio desconfigurado. O crescimento do número de evangélicos atrai, hoje é atraente aos políticos, o número de evangélicos é um mercado interessante. Então a gente viu isso na última eleição, a confusão, e aí a igreja, no meio dessa confusão, ela se esquece o seguinte: igreja não tem direita e igreja não tem esquerda. Igreja tem Cristo. Cristão não tem esquerda e nem direita, cristão tem Cristo. E aí a gente começa a se perder nessas histórias. O envolvimento político alimentou as divisões na igreja. A prosperidade da igreja local, ela cria um distanciamento, porque assim, o sujeito começa bem, aí a igreja dele tem 200 membros, você já fala com a secretária, você não fala mais com ele. Depois, quando tem 400 membros, aí ele vira o cara. Então isso vai afastando, vai quebrando. Tem o Renato Vargas, ele diz que 4 principais motivos que quebra essa unidade. Primeiro, a beligerância desnecessária diante de questões doutrinárias não fundamentais. A gente queria sempre, você já percebeu que igreja, evangélico, a gente tem sempre uma briguinha? Era cântico e hino. Não, na minha igreja só canta hino, na minha canta cântico. Antigamente era calça comprida e saia. Eu sou dessa época. Só pode usar calça comprida. Não pode. Na minha é só saia. Depois virou cântico, depois cabelo. E aí a gente começa, sempre tem alguma beligerância, alguma discordância secundária. Mas a gente se divide. O personalismo de alguns pastores evangélicos. E aí é impressionante como a mídia social e o YouTube, seguidores. Eu estou seguindo fulano. Você é de uma igreja, você é de uma comunidade, você tem milhões de projetos, mas você segue o fulano. E aí aquilo que o fulano diz, num Reels de 30 segundos, vira o seu mantra. E aí vira a sua teologia. E aí você começa a cantar e repetir aquilo que... Enfim, personalismo. A crença dos projetos pessoais, pastores pensando que os seus projetos pessoais estão acima do reino. E a gente tem um problema que bagunça a igreja, que é o analfabetismo bíblico e doutrinário. E nisso a gente tem que pensar assim, que igreja no meio dessa confusão, desse cenário, que igreja é relevante? E eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, igreja relevante é a igreja de Jesus, que tem o Espírito Santo dirigindo essa igreja, que tem a gente fazendo o arroz com feijão mais bem feito que a gente puder fazer na história. Vocês vão perceber que toda hora que eu estou pregando tem um exemplo de comida. Vocês sabem por quê, né? Eu gosto de comida, de falar de comida. Eu tenho 3 hobbies. O primeiro é cozinhar. O segundo é comer. E o terceiro é comprar comida. Então, esses são os meus hobbies. Então, sempre vou dar um exemplo aqui. Mas para falar de igreja relevante, eu quero convidar vocês a pegar uma outra parte do álbum de fotografia. A gente vai para Atos 16. Atos 16, ali os primeiros versículos de 6 a 10. Aqui é bonito esse pedaço da viagem missionária de Paulo, porque eles iam para um lugar, mas o Espírito os impede de ir para aquele lugar e os leva para outro lugar. É aqui que tem aquele texto, passa a Macedônia e ajuda-nos. Diz assim, como o Espírito Santo, presta atenção, como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia.
Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois desta visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Irmãos, olha que interessante, a igreja primitiva, eles tinham um mapa, eles tinham um plano deles elaborados, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Eles tentaram ir para outro lugar, mas o Espírito de Jesus não deixou, e eles obedeceram, e eles foram para outro lugar, e ali então eles têm uma visão. E essa visão diz assim: expandam, vai lá para a Macedônia e ajuda, e prega e expanda o Evangelho para toda a Europa. E o Evangelho continuou se expandindo. E aí é muito interessante que eles chegam numa cidade, tinha uma endemoniada, expulsa o demônio, mas aquela mulher dava lucro para alguém, e aquilo mexeu nos conflitos, gerou um conflito econômico, e aí Paulo e Silas acabam sendo perseguidos e caem numa prisão. É o que nos diz no mesmo capítulo. Os versos 22 a 32 dizem assim: aí uma multidão, continua a história, né? Eles chegaram, foram para a cidade, fizeram o trabalho, mas incomodaram, porque a igreja de Cristo, que obedece o Espírito, ela incomoda interesses econômicos, ela tira pessoas da acomodação, ela tira pessoas do lugar, e ela provoca e promove uma transformação. E isso fez com que eles incomodassem pessoas e ganhassem a antipatia das pessoas. Mas aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. E as autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira, mais ou menos à meia-noite. Está bem guardado, está bem preso, eles não sabem, já apanharam, estão aqui, vai ficar tudo certo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, presos, depois de ter sido perseguido injustamente. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto e disse: não faça isso, todos nós estamos aqui. E o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. É um negócio fantástico. É um negócio fantástico o poder do Evangelho, o poder da presença de Cristo, a autoridade da igreja é um negócio fantástico. Mas quando essa igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, como é a igreja? O que a gente aprende aqui? Como é uma igreja relevante, como é que a gente se comporta e vive como uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito não deixou que eles anunciassem, então eles foram para outro lugar. Eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia, mas o Espírito de Jesus não deixou, então eles têm uma visão. Irmãos, a igreja de Cristo é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos movidos, nós somos orientados, nossas decisões precisam ser tomadas com base naquilo que o Espírito nos diz.
Como é que a Trindade trabalha? Eu falo assim, Deus, o Pai, Ele quer, a vontade é do Pai. A voz que a gente ouve é Filho. Mas quem trabalha e se movimenta para que a gente ouça a voz do Filho é o Espírito. Então, Pai, Filho e Espírito, eles trabalham juntos para que a gente entenda a vontade do Pai e viva de acordo com a vontade do Pai. Mas para ver, ouvir e entender a vontade do Pai, a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Não tem jeito, mas a gente é batista, Sidney, não dá para tirar o Espírito Santo do nosso meio, do nosso coração e da nossa história. Porque se nós temos Cristo e confessamos Cristo, o Espírito Santo está em nós e Ele nos dirige, amém, irmãos? Nós precisamos buscar, depender, ouvir a voz do Espírito. Que voz você está ouvindo? Às vezes você está ouvindo a voz de uma tradição religiosa muito forte, mas eu quero dizer que a Igreja de Jesus, ela não é movida pela tradição, ela é movida pelo Espírito. Às vezes a gente está escutando a voz da igreja do lado, da igreja vizinha, e aí eu quero ser igual àquela igreja. Você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser igual ao Espírito Santo de Deus, e fazer o que Ele quer, amém, irmãos? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito, depender do Espírito, e obedecer e andar segundo o Espírito. A igreja de Jesus, ela obedece à direção do Espírito de Deus. O que isso significa? Não é o seu plano, não é a sua vontade, não é a sua voz, mas é a voz de Deus, mas é a vontade dEle, mas é o plano dEle. Às vezes a gente faz um curso e a gente volta aqui, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Toda a igreja deveria passar alguns dias ajoelhada, fazendo jejum e orando e perguntando assim: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer de nós? Todo cristão, se você quer um conselho para quando você voltar daqui, e você vai voltar daqui, você precisa fazer alguma coisa. Espírito Santo de Deus, o que você quer que eu faça? Ou seja, eu nunca fiz jejum, porque jejum é coisa de pentecostal. Eu quero dizer para você que jejum não é coisa de pentecostal, jejum é coisa de crente, amém, irmãos? Então quero te desafiar a jejuar. Jejuar é você abrir mão do seu prazer para que o Espírito Santo fale com você. Jejuar, orar e perguntar assim: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo? E obedecer e seguir a direção do Espírito, porque a igreja relevante é aquela que ouve a voz do Espírito, se move no Espírito, mas obedece o Espírito. E quando você obedece o Espírito, você vai ter visão. Quando você obedece o Espírito, você vai ter sonho. Quando você obedece o Espírito, você vai ter direção. E você vai chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Você vai fazer coisas que você nunca pensou fazer, porque não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus através de você. Mas esses irmãos inspiradores, Paulo e Silas, e eles obedecem, e eles chegam e continuam trabalhando. E eles ensinam mais uma coisa para nós, que a igreja de Jesus, a igreja relevante, ela está engajada na missão de Deus. Logo depois dessa visão, resolvemos partir para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para quê? Para anunciar o evangelho do povo dali. Irmãos, você não está nesse mundo a não ser para pregar o evangelho. Você não está aqui para uma outra coisa que não seja a missão de Deus. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Deus não tem uma missão para você, Deus tem você para a missão dEle. Qual é a missão de Deus? Amar e resgatar o homem que Ele criou. Então, a igreja de Jesus é missão, é falar de Cristo o tempo todo. A igreja de Jesus é você viver o tempo todo transpirando Jesus, para que o amor dEle seja exalado através da sua vida e alcance outras pessoas. Sabe aquele colega que senta com você na escola? É você falar de Jesus para eles. Sabe aquela pessoa que serve você num supermercado? Aquela pessoa que abasteceu o seu carro na semana? Você já falou de Jesus para ela? Você já demonstrou o amor de Jesus para ela? Você já pregou sobre Cristo para ela? Não, eu sou na minha aqui e tal. A igreja relevante, ela fala de Jesus. É muito interessante, eu gosto de
Eu gosto muito de andar de Uber. E quando eu entro no Uber, eu já pesquisei ali, tem um histórico do motorista. E aí eu começo a elogiar o Uber. Pô, você tem tantas corridas, você tem ponto positivo aqui. E começo a falar de vida com ele. E aí ele vai, pô, esse gordinho é simpático, né? Aí eu vou conversando com ele, em determinado momento eu pergunto assim, você frequenta alguma igreja? Daí ele fala, eu sou isso, aquilo, eu frequento. Eu, que legal, olha. Ele, e você? Eu falo assim, eu não sou nem evangélico, eu não sou católico, eu estou seguindo Cristo. Então vamos seguir Cristo, tal, e começo a falar de Cristo. O Uber termina na porta de casa, eu falo assim, você tem Bíblia? A maioria das pessoas não tem Bíblia, você sabia disso? Quem não está acostumado igual a gente com a igreja, eles não têm Bíblia. Eles falam assim, eu não tenho. Ou então assim, eu tenho uma lá em casa que fica aberta no Salmo 90, mas eu não sei ler. Então, espera aqui que eu vou buscar uma Bíblia para você. E o cara me leva de Uber em casa e sai da minha casa com uma Bíblia. Nós não podemos perder oportunidades. Os caras estavam lá, foram para uma cidade, não conseguiram viajar, foram para outro lugar, chegaram e pregaram, expulsaram o demônio. E aí a gente crente vive essa vida assim, ai, domingo, ter que ir de manhã e ter que ir de noite. Mas no MAP, 18 horas de programação, esse Alex está maluco. Estou cansado, é muita coisa. Nós estamos aqui para falar de Jesus para as pessoas. Não vai adiantar você ficar aqui cantando e sair daqui e não mudar a postura, irmãos. Nós precisamos mudar a postura. Nós precisamos ser uma igreja viva, uma igreja relevante, aquela igreja que o Espírito está movendo, nosso coração está em ebulição e a gente fala de Jesus para todo mundo. Mas fala de Jesus sem ser xiita e sem ser chato. Tem cara que ele é xiita e chato, ele é muito pegajoso. A melhor maneira de você falar de Jesus é viver Jesus. A melhor maneira de você falar de Jesus é você ter um coração aquecido. A melhor maneira de você falar de Jesus é você demonstrar amor pelas pessoas. Não seja aquele crente chato que fica tentando convencer alguém a ser religioso, mas seja um crente amoroso, que faça com que as pessoas queiram conhecer quem é a pessoa que mudou a sua vida e você então possa falar de Jesus para essa pessoa. Amém, irmãos? A igreja de Jesus, a igreja relevante, está disposta a sofrer por Jesus e pela missão. Eu acho incrível que os dois fizeram tudo que eles fizeram, obedeceram, foram, pregaram, e ainda apanharam, e foram para onde? Numa prisão, mas estava tudo certo. A multidão se juntou para atacar Paulo e Silas, as autoridades mandaram tirar as roupas deles, e os surrassem com varas. Não, para aí, Sidney, isso é demais para mim. E depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-lo com toda a segurança. A igreja de Jesus está disposta a sofrer por Jesus. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Qual é o seu nível de disposição de sofrer pelo Evangelho? A gente tem uma geração muito confortável de crente. Se a gente vai estar muito calor, a gente reclama que queria ar-condicionado. Se a gente está muito frio, a gente não sai de casa porque está muito frio e a igreja não aquece direito. E aí a gente está sempre reclamando de alguma coisa. Domingo passado foi o domingo da igreja perseguida no mundo. O dia da gente orar pela igreja perseguida. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, nesse exato momento, existem 360 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo. Perseguidos, eles não podem fazer o que nós estamos fazendo, ele não pode fazer o que você faz todo domingo, sair de casa, escolher um lugar para cultuar. 360 milhões de pessoas estão proibidas de fazer isso. Dos 220 e tantos países do mundo, 50 países são países fechados e é proibida a pregação do Evangelho. 1 em cada 7 cristãos no mundo são perseguidos. E a gente está numa boa, de boa na lagoa. E a gente está aí pensando na musiquinha, e a gente está pensando em mudar de igreja, porque a nossa igreja está chata, e a gente está pensando de parar de ir, porque o amigo também não foi, e aí a gente agora está no culto online, então eu não vou mais. Igreja, acorda!
A igreja de Jesus está disposta a sofrer e ser perseguida e pagar um preço por ser igreja de Jesus. Amém, irmãos? A gente precisa, no mínimo, agradecer. No mínimo, agradecer, porque nós somos livres, nós temos que aproveitar essa liberdade. Pregue a tempo e fora de tempo, pregue em todo lugar. E aí os dois foram jogados na prisão. E o que aconteceu com eles? Eles assim, Deus, agora não dá mais. Deus, briguei com você. Deus, você esqueceu de mim. Não! Os dois caem na prisão e o que acontece? Eles começaram a louvar ao Senhor, cantando hinos, orando. E o que aconteceu, irmãos? E o chão tremeu. O chão tremeu, a adoração. A igreja de Jesus, ela adora com profundidade e com autenticidade. E o chão tremeu. A minha oração é que o chão comece a tremer na sua casa quando você começar a orar. Amém, irmãos? A minha oração é que o chão da sua igreja trema quando você começar a cantar. E que os nossos cultos mudem. E que as nossas reuniões mudem. E que a sua devoção mude. Porque a igreja de Jesus adora ao Senhor profundamente. A gente às vezes se comporta como adolescentes num show. E vai para o culto esperando que ali fosse um animador de auditório. Que o pastor se torne um animador de auditório, que o seu líder de louvor seja o cara mais artista do mundo e seja o seu entretenimento da semana. Mas a igreja de Jesus, ela adora a Jesus. A igreja de Jesus, ela é devota de Jesus, ela canta com coração, ela ora com fervor, ela se ajoelha com fé e vê a coisa acontecendo, irmãos. Qual foi a última vez que você orou e disse, Deus, eu quero ver o chão tremer? Nós precisamos orar e cantar e esperar que o chão da nossa casa treme em nome de Jesus, amém? Cantar como se fosse a última vez, orar como se fosse a última vez. Os irmãos nos ensinaram isso. E por último, a igreja de Jesus, ela prega o evangelho puro e simples. Quando o carcereiro ficou impactado, porque, bom, agora os caras saíram, eu fui super recomendado, eu estava responsável, no mínimo eu vou perder a cabeça aqui. E aí eles, a hora que ele ia se matar, Paulo e Silas disse, não, para aí. E aí ele faz uma pergunta para eles, ele ficou tão impactado de ver a atitude daqueles irmãos, a igreja representada ali em Paulo e Silas, foi tão forte a presença de Cristo através da igreja que estava ali, que aquele irmão fala assim, o que eu preciso fazer? Aquele carcereiro que se tornou nosso irmão, diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Se fosse hoje, Paulo ia falar assim, peraí, eu vou pegar o meu laptop, tem um multimídia aí, Silas? Olha, vai na minha igreja domingo, que lá tem um pouco mais de recursos, porque agora está sem ar-condicionado aqui, depois eu explico para você. Ou então você entra no site, pega aí seu celular, entra no site tal e tal e tal, que tem um vídeo bem legal, que ele vai explicar para você, e depois a gente conversa. Se fosse hoje, ia fazer isso. Mas eles pregam o evangelho da forma mais simples. O que eu preciso fazer? Você só precisa crer em Jesus. Você só precisa crer em Jesus. E você vai ser salvo. E a sua casa vai ser salva. E as pessoas que vivem com você vai ser salvo. Prega o evangelho. Qual é o evangelho? Crê em Jesus. Crê em Jesus. Creia em Jesus. Você não precisa de muita coisa. Você precisa de Jesus. E Ele é suficiente. Amém, irmãos? Então a gente precisa voltar com a nossa pregação para Cristo. A igreja precisa pregar sobre Cristo. Os nossos cultos precisam falar de Cristo. A gente fala de teologia, a gente fica falando de doutrinas enormes, de filosofia, a gente fala muito de liderança. Tem uma praga que pegou no Brasil agora, que são os coaches de igreja. Eu não estou falando que coach é praga. Coach que vem para o pastor é praga, que vem para o púlpito é praga. Entenderam? Nossa, o pastor Sidney é contra coach, eu não sou não. Mas coach que vem no púlpito falar de coach, no púlpito se fala de Bíblia. Amém, irmãos? Então cuidado para essa praga não pegar em você. Isso é doença. Isso é doença.
Esses dias lá na minha terra, inauguração de uma igreja. Levaram um master coach para pregar na inauguração de uma igreja. Eu falei assim, ué, mas é uma sessão de coach? Aí, falou de coach, ele já saiu matando ali, ó. Né? É isso aí mesmo, não pode dar mole não. Gente, é bizarro o que está acontecendo com a igreja, com uma parte da igreja brasileira. E vocês não podem entrar nessa. A nossa mensagem é simples: prega sobre Jesus. Canta sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Perguntaram para um pastor coreano daquelas mega igrejas coreanas, sul-coreanas, qual é o segredo para ter tanto membro assim? Ele falou assim, aonde tem Jesus, tem gente. Eu tinha um professor no seminário que ele falou uma vez assim, se você pregar sobre Jesus, você prega sobre Jesus e joga a rede. Porque quando você prega sobre Jesus, ela rede vem cheia de peixe. Então, irmãos, nós precisamos devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo, pregar o evangelho puro e simples. Às vezes a gente está preocupado com multimídia, às vezes a gente está preocupado com a roupa, às vezes a gente está preocupado com a luz, às vezes a gente... E é tudo legal, é muito bacana. É bacana ter uma configuração de palco, aliás, super criativa, esses galões aqui, muito legal. Mas o mais legal é que você precisa ouvir falar sobre Cristo, seu coração está cheio da presença de Cristo. Amém, irmãos? Devolver, nós precisamos, a igreja de Cristo precisa ser, a igreja relevante é aquela que vai pregar Cristo. Nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos devolver a igreja de Cristo para o próprio Cristo. Tem aquele texto que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. A sensação que eu tenho é que Jesus está do lado de fora de muitas igrejas dizendo assim, pessoal, vocês estão aí cantando, eu estou aqui, deixa eu entrar. Pessoal, pastor, você está aí pregando, você está falando de meta coaching, e eu estou aqui, deixa eu entrar. Líder de jovens, você está tão preocupado com a sua calça skinny rasgada na frente, e com a sua barba que você fez, e com aquele óculos descolado que você comprou, e eu estou aqui do lado de fora, eu quero entrar. Vocês estão achando que é brincadeira? Eu conheci uma esposa de um pastor que ela fazia uma pesquisa na internet para ver qual era o estilo de roupa, de barba e de óculos que os pastores de determinada igreja usavam para que o marido dela também se produzisse para ficar parecido com eles. Você já pensou você esposa de pastor, e preparar o visual, o lookzinho do domingo ou do sábado à noite do seu marido? E aí o pastor, ele aperta a calça, ela fica apertada, ela fica skinny, agora ela está ficando curta, vai subindo, né? Aí tem tênis alto, ele rasga um pedaço assim, tem que ser rasgada. E aí tem que ser bombado, ele fica, em vez de ele estudar a Bíblia, dele evangelizar, dele fica na academia bombadinha a tarde inteira. Eu conheço pastor que vai para a academia 14h e sai às 5h, é claro que está sendo demitido das igrejas. Em vez de cuidar, não que você não deva fazer academia, é bom fazer um pouco, estou precisando. Mas não troque, não se venda por pouca coisa. Não se venda por pouca coisa, não se preocupe mais com a sua calça, nem com o seu visual, se preocupe com o seu coração. Olha se Jesus não está do lado de fora, dizendo assim, fulano, igreja tal, estou aqui, deixa eu entrar. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua igreja, no seu coração, porque a igreja de Jesus, a igreja relevante, que vai ser criativa. Se você põe Jesus, vai sobrar criatividade. Se você põe Jesus, vai sobrar movimento. Se você põe Jesus, vai sobrar alegria, vai ter muita alegria para você e para todo mundo. E a minha oração é que os últimos dias nossos, últimos dias, eu não sei quantos, ninguém sabe. Os nossos últimos dias na terra sejam dias de revelação, sejam dias de inspiração, sejam dias da gente ver milagres, maravilhas, sinais e prodígios no nosso meio. Amém, irmãos? O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. E isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem,
os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol ficará escuro, a lua se tornará da cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A minha oração é que vocês, queridos amigos, irmãos da Jumap, da Convenção Pioneira, ou você que está nesse auditório, que está ouvindo essa mensagem na sua casa, que a gente participe desse movimento de Jesus no mundo, que nós sejamos instrumentos de Jesus no mundo, para a redenção da humanidade, e que nesses últimos tempos, nessas últimas horas, nesses próximos capítulos finais da Igreja de Cristo nesse mundo, nós sejamos um instrumento para que muita gente possa reconhecer a Cristo como Salvador. Que você volte para sua casa, para ser o mais relevante que você puder. Que você volte para sua casa, para deixar o Espírito te usar de uma maneira como Ele nunca te usou. E você experimente coisas que você nunca imaginou que ia experimentar. Feche seus olhos, vamos orar. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por minha vida, por cada um de nós aqui. E que nesses dias você esteja completamente sintonizado. Seus ouvidos, seus olhos e o seu coração focados em Cristo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos amado com um amor indescritível. E Espírito Santo de Deus, vem e sopra sobre nós. Traz um ar fresco aqui para esse lugar. Traz um ar fresco para o nosso coração. Limpa a nossa mente, limpa os nossos pensamentos, limpa os nossos sentimentos, alinha o nosso coração. Tira de nós o que nos atrapalha, que a nossa carne não nos faça desfocar daquilo que o Senhor quer fazer, mas que o Espírito vencedor, que o Espírito renovador alinhe o nosso coração com o Senhor, que nós possamos sentir o que o Senhor sente, ver o que o Senhor vê, dizer sim para aquilo que o Senhor está dizendo sim, dizer não para aquilo que o Senhor diz não, e que a nossa vida esteja completamente sintonizada no Senhor, para a tua honra e para a tua glória, até que o Senhor volte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, seu coração, e que vocês sejam cada vez mais focados em Cristo e vivendo para a glória dele, em nome de Jesus.